O homem não precisava de muita coisa, por quê? Porque Deus tinha cercado ele de tudo que ele precisava. Só que na viração do dia a Bíblia diz que Deus vinha até o homem conversar com o homem, ou seja, Deus é um Deus de relacionamento. Ninguém que serve a Deus vai viver aquém de Deus. Se a pessoa ela vive aquém de Deus, ela não ora, ela não busca a Deus, certamente essa pessoa vai morrer pelo caminho. Certamente essa pessoa não vai criar uma raiz, como diz o hino que a irmã cantou, porque só cria raiz quem ora, irmão. Só fica de pé quem busca a Deus em oração. Se você não tem uma vida de oração, a partir de hoje você vai começar a ter. Se você é uma pessoa que não sabe orar, a partir de hoje você vai aprender a orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para os irmãos para eles orar sem cessar, orar sem parar. Só que a Bíblia não fala o modelo, a forma certa para a pessoa orar, ou seja, não tem um jeito específico para orar, sendo que no tema da campanha fala joelhos no chão, vidas de pé. Mas a Bíblia não vai descrever aí uma forma para você orar, porque você lendo a Bíblia você vai encontrar várias pessoas orando de várias maneiras. Aquelas pessoas que dobram seus joelhos, porque diante de Deus, é claro, diante de um Deus que é rei, não tem como você ficar de pé, não tem como você estar aí todo pomposo, não. Diante de Deus, é claro que a pessoa tem que se dobrar, tem que se curvar diante dele. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer que existiu um rei que orou deitado e Deus ouviu a sua oração. Ezequias estava enfermo, Ezequias estava ali enfermo, doente, e a Bíblia diz que Deus manda um profeta, o profeta fala que ele vai morrer, e a doença estava tão grave, acredito eu, que nesse momento de morte, porque o homem ele faz de tudo pela sua própria vida, se ele tivesse condições de se levantar e dobrar o joelho, ele tinha dobrado o joelho, mas ele não dava conta. A Bíblia diz que ele deitado virou para a parede e fez uma oração, e Deus ouviu a oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existiam outros que se vestiram de saco, jogaram terra na cabeça e se prostraram com o rosto em terra. Então existem várias formas de oração, várias formas da pessoa orar, dependendo do seu estado. Mas a Bíblia também fala que Jesus um dia estava contando a parábola do fariseu e do publicano. Diz que Jesus está contando e fala que o fariseu chegava e ele estava, acredito que prostrado, ajoelhado, ele dizia que ele não era igual aos outros homens, pecadores, todo orgulhoso. Já o fariseu, mesmo estando, já o publicano, mesmo estando de pé, aleluia, ele curvou a sua cabeça e batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou que esse saiu justificado, porque, meu irmão, da presença de Deus não tem lugar para soberbo, não tem lugar para gente que é orgulhoso, não tem lugar para gente que é nariz empinado, não existe lugar para esse tipo de gente. E esse tipo de gente, quando vai orar, Deus não responde, porque primeiro de tudo, quando alguém vai se aproximar de Deus, ele tem que se aproximar prostrado, cabeça baixa, porque ele está diante de um Deus poderoso, ele está diante da maior autoridade do universo. Então ele tem que saber como chegar diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração tem um poder muito grande, irmão. Através da oração, muitos cristãos, aleluia, antigos, tiveram que usar a oração para se manterem vivos, para alcançar objetivos, para alcançar propósito, para alcançar... E deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente que acha que a oração é coisa de pobre, a oração é coisa para quem passa necessidade. Eu vou mostrar para você que a maioria das pessoas que tiveram vida de oração, a maioria das pessoas que oravam eram só pessoas bem-sucedidas. E às vezes a gente acha que só quem vive, quem ora muito é só a irmã Mariazinha que mora no barraquinho lá nos fundos. Não, oração, irmão, na Bíblia vai dizer
as pessoas bem-sucedidas eram pessoas de oração. Eu quero mostrar para você, Abraão era um homem muito rico, Abraão era um homem que tinha bens, Abraão era um homem que tinha empregados, Abraão era um homem, mas ele era um homem de oração, ele era um homem que Deus chama Abraão de amigo. Você só chama alguém de amigo, aquela pessoa que você conta casos secretos seus, aquela pessoa que você compartilha intimidade sua, essa pessoa é seu amigo. Então, a amizade fala assim de comunhão. Ninguém tem comunhão com inimizade, ninguém tem comunhão com quem ele não conhece, com quem ele é intrigado, ele não conversa. Então, oração é coisa para pessoas que são bem-sucedidas. Glória a Jesus. Aleluia. Abraão era um homem bem-sucedido. Outro detalhe, no Novo Testamento, Cornélio, centurião Cornélio, um homem bem-sucedido, um homem bem financeiramente resolvido, mas era um homem que orava. E nem crente ele era. Eu quero dizer para você que às vezes não precisa você ser um cristão para orar. Não precisa, muita gente não é cristão e ele ora. Tem um hábito, Cornélio não era um hábito, mas através da oração, dele querer buscar comunhão com Deus, Deus se revelou a ele. Mandou um anjo. Aleluia. E o anjo desceu e falou: Cornélio, as tuas orações, aleluia, estão sendo ouvidas. E as tuas esmolas têm chegado até a Deus. Mas te falta uma coisa. Que às vezes as pessoas sempre falta uma coisa. Às vezes na adoração falta alguma coisa. Aleluia, às vezes nós estamos orando, falta alguma coisa, porque Deus, aleluia, Ele sabe o ponto certo aonde nós devemos estar. É verdade, Jesus. Mas só que através da oração nós vamos chegar, nós vamos nos encaixar onde Deus quer que nós se encaixamos. Existe uma mulher chamada Ana. Alguém conhece a história de Ana? Uma mulher, por incrível que pareça, as mulheres elas são mais devotas a Deus, elas se esforçam mais, elas buscam mais, elas oram mais. E Ana era uma mulher que tinha um problema. Ana era uma mulher que tinha uma dificuldade. Ana era uma mulher que tinha um sonho. Ana era uma mulher que se sentia inútil. Ana era uma mulher que se sentia desprezada. Ana era uma mulher que tinha muitos problemas emocionais, espirituais. Tudo que ela queria, ela não tinha. Verdade, Jesus. Mas eu falo para você que Ana alcançou o seu propósito através da oração. Há os estudiosos que falam que Ana orou 25 anos para ela obter o seu resultado. 25 anos para ela ter um filho, porque, irmão, quando você tem um problema lá no trabalho, é uma coisa. Quando você tem um problema lá no colégio, é uma coisa. Quando você tem um problema lá na faculdade, é uma coisa. Quando você tem um problema com o vizinho, às vezes, é uma coisa. Mas quando o seu problema está dentro de casa, aí o negócio é mais difícil. Porque a casa é o lugar de refúgio. A casa é o lugar onde você ali procura se aconchegar. A casa é onde você chega do trabalho estressado e tem alguém para te consolar, tem alguém para você. Não, tomara que chegue em casa. Acontece isso com você? Você está saindo do trabalho, não veja a hora de chegar em casa e descansar. Não veja a hora de sair desse colégio e chegar em casa e repousar. Só que Ana, o problema dela estava dentro de casa. Porque ela não tinha filhos, irmãos, e ela tinha uma adversária que morava junto com ela, e essa adversária humilhava ela, falava para ela. Imagine você essa cena, Penina com o barrigão, aleluia, passando perto de Ana, esfregando a mão na barriga e dizendo: olha aí, Ana, tu não tem filhos, eu tenho, esse aqui já é o segundo, esse aqui já é o terceiro. Imagine a situação de Ana, até porque muita gente hoje não quer ter filhos, mas naquela época ter filhos era sinal de honra, era sinal de louvor, era sinal da mulher sair na rua com a barriga e as pessoas louvarem ela. Lá vai a dona Ana, olha, já vai ter mais um filho. Era sinal de honra, era sinal de status a pessoa ter vários filhos, e Ana era humilhada. E detalhe, às vezes o marido não entendia ela. Eucanas achava que ele era o suficiente para suprir todas as necessidades daquela mulher. Ele falava para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Não, não era.
Verdade. Porque aquela mulher estava ferida emocionalmente. A oração, irmãos, tem muita gente que fala da depressão. A oração, ela cura isso. É verdade. A oração cura. Não sei se você tem algum problema emocional. Aleluia. Se você tem algum problema no coração, alguma ferida, alguma coisa, comece a orar que Deus vai resolver isso. Aleluia. E Ana e Eucana subiam ao templo de ano em ano para adorar a Deus, para ofertar, e Ana subia junto com ele. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, você não vai ser compreendido, não tem problema, não se preocupe com quem não vai entender que você está orando muito, que você só está na igreja, aleluia, mas vai buscar o que é que você deseja, o que é que você quer da parte de Deus. Aleluia. E aquela mulher vai orar e tem um dia que ela ora diferente, porque às vezes você está orando, mas chegou um dia que ela orou diferente. Sabe por quê, irmão? Deus, ele não escuta, ele não ouve com os ouvidos. O Senhor, ele ouve pelo nariz. Aí você ouve pelo nariz, o Senhor Deus, ele ouve pelo nariz, porque a Bíblia diz que a oração dos santos, ela sobe a Deus como um cheiro suave. É como a pessoa queimar um incenso e Deus sentir lá em cima. Imagina quando a pessoa faz uma oração verdadeira. Quando a pessoa faz uma oração que toca a Deus. O perfume daquela oração subindo até as narinas e Deus sentindo. É no momento em que Deus responde. Quando Ana, porque muitas das vezes nós somos egoístas nas nossas orações. A nossa oração é geralmente assim: Deus me dá. Deus, eu preciso, Deus, eu quero, eu necessito, Deus, age, Deus, eu quero, Deus, a gente não oferece. A Ana era assim: Senhor, eu quero um filho. Durante 25 anos ela dizendo: Deus, eu quero um filho. Senhor, eu preciso de um filho. Eu quero mostrar para minha adversária que eu também posso. E muitas das vezes a gente quer que Deus resolva nossas vidas para envergonhar o nosso próximo, para envergonhar alguém que às vezes até humilhou a gente muitas das vezes. Você acha que talvez não passava esse sentimento no coração de Ana? E ela ora 25 anos, mas chegou um dia em que ela disse: Senhor. Quando ela dizia: Deus, eu quero um filho, Deus dizia: eu preciso de um profeta. Quando ela dizia: Senhor, eu preciso de um filho para mostrar para a Penina que eu posso dar filhos, e Deus dizia: eu preciso de um profeta para julgar a nação de Israel. Aleluia. Mas chegou um dia que Ana prostrou e ela orou e falou: Senhor, se tu me deres um filho, que eu preciso desse filho para minha vergonha ser tirada de Deus. E quando ela disse assim: eu vou dar ao Senhor por todos os dias da sua vida, o Senhor está feito, Ana, porque tu vai ter a tua vergonha vai ser tirada, e eu vou ter um profeta que eu preciso para a nação de Israel. Aleluia. Às vezes falta isso, que a gente só quer para nós, né? Venha a nós e vosso venha nada. Aleluia. Deus é um Deus que ele não precisa de nada, porque ele é absoluto, mas nós precisamos entender também que nós devemos dar a Deus o que é dele. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando as nossas orações se encaixam dentro do plano de Deus, pode ter certeza que Deus vai responder. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ninguém vence sem oração. Ninguém alcança sem oração. Aleluia. Eu me lembro quando jovem, eu comecei a buscar a Deus. Eu vinha para a igreja, eu não tinha nenhum motivo para estar na igreja. Assim, que eu sentia na época que eu aceitei a Cristo, porque eu fui para a igreja sem nenhum pingo de vontade, eu não estava afim, só fui porque minha mãe me chamava muito e eu fui. Chegou lá, fizeram um convite, só tinha eu, e a gente fica... Às vezes muita gente aceita Jesus, irmão, por causa do constrangimento. Às vezes ela não quer, mas quando ela vê só ela, não, tem mais gente, ela vem e aceita Jesus. E algumas delas vai, chega lá e se desvia de novo, porque, aleluia, não tem aquele desejo. Eu estava nesse dia, não queria nada, mas como estava só eu, fui meio constrangido e fui e aceitei a Jesus naquele dia. Mas só que uma coisa eu coloquei no meu coração, que salvação não é por sentimento, salvação é por fé. Se você não... A pessoa pode não sentir, mas se ela acredita em Deus, então ela tem que aceitar a Cristo para ela ser salvo. Porque a nossa carne não deseja salvação. A nossa carne só deseja o pecado. E a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que tudo nessa terra. Então naquele dia aceitei a Cristo, irmão. E comecei
a buscar ao Senhor. Comecei a participar de todos os cultos porque não tinha nada para fazer. Eu já não ia mais para festa. Eu já não ia mais para outros lugares que eu ia antigamente. Só tinha um lugar que eu podia ir, era para a igreja. Então se tinha oração das crianças, eu estava. Se tinha oração das senhoras, eu estava. Se tinha oração dos jovens, eu estava. Se tinha consagração, eu estava. Então todas as orações eu estava. Isso me deu o quê? Solidez. Eu fiquei sólido, me deu estrutura, me deu força. E eu orava, eu buscava a Deus. E quando eu vi alguém dizer assim: olha, se você orar, Deus vai te usar. Se você orar, Deus vai fazer isso. Eu comecei, então eu vou começar a orar. Comecei a buscar a Deus com intensidade. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E alguém dizia: então ora. E eu comecei a orar. Eu quero ser pregador, então ora. Então tudo que você quiser da parte de Deus, ore, busque ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse é o fundamento. Daniel venceu através da oração. Seus amigos venceram através da oração. Noé venceu através da oração. Aleluia. Então tudo é sobre a oração. O apóstolo Paulo fala sobre a oração. Cristo nos dá, aleluia, o manual como é que o cristão deve viver, porque Jesus pregava e orava. Jesus orava e pregava, melhor dizendo. Todas as vezes que Jesus terminava de pregar, ele ia orar. Então a oração é o fundamento. Antes de você querer subir no púlpito para pregar, antes de você querer subir no púlpito para cantar, ore. Busque a Deus. Tem muita gente que quer pregar, aleluia, mas não ora. Tem muita gente que quer pregar, mas não lê a palavra de Deus. Porque duas coisas que vai sustentar o cristão e duas coisas que vai fazer a igreja ser avivada, aleluia, não é só o louvor, aleluia, não é só um pregador de renome, aleluia, não. Duas coisas que a igreja precisa ser avivada, até porque, irmão, eu podia ser um pregador de renome, estar pregando aqui esta noite, mas se essa igreja não orar, só eu não ia fazer diferença nenhuma. Porque muitas das vezes a pessoa vem pregar e a igreja pega fogo, os irmãos falam em línguas estranhas, ele acha que é ele. Não, irmão. Se uma igreja não orar, não tem como, aleluia, um pregador sozinho fazer barulho. Eu sei que o homem faz a diferença, mas nós precisamos estar conectados com Deus, aleluia, e orar a Deus para que essa igreja seja avivada. Aleluia, Jesus, Deus maravilhoso, aleluia. Quer sua casa de pé? Ore. Quer vencer as batalhas? Ore. Aleluia. Quer ser bem sucedido? Ore. Oração é coisa de pessoas que é bem sucedido. Aleluia. Tem um homem na Bíblia que a Bíblia fala que nos dias em que ele buscou ao Senhor, aleluia, 2 Crônicas capítulo 26, versículo 5, fala, parece que de Uzias. Deixa eu pegar o versículo aqui. Uzias, a Bíblia diz que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus fez ele prosperar. Deus fez ele ser próspero nos dias em que ele buscou a Deus. Então não tem como a pessoa querer ser próspero, irmão, sem buscar a Deus. E você é um homem, aleluia, porque Deus-se a buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, Uzias, no dia de Zacarias, ele deu-se a buscar ao Senhor e Deus fez ele, o que, irmão? Prosperar. Aleluia. Tem muita gente que quer prosperar, mas não ora. Quer alcançar, mas não busca a Deus. Aleluia. Não sei se tem alguém aqui que deseja ser pregador da palavra de Deus. Eu não sei se tem alguém que deseja ser um cantor, ser um levita, aleluia, porque tem muito, eu sempre falo isso lá em casa para minha esposa, que a minha esposa canta muito bem, por sinal, muito bonita, canta bonito demais, mas eu sempre falo, não adianta nada você ter uma voz bonita se você não tem graça de Deus, não adianta você ser um pregador eloquente se você não tem graça de Deus, e não tem como, irmão, você ter graça de Deus sem orar. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem como a pessoa ter unção sem orar. Não tem como a pessoa buscar a Deus sem orar. E detalhe, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e a oração faz com que você seja cheio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quando o camarada lê a palavra, quando ele ora, ele se torna mais santo, porque a oração é isso. A oração vai transformar a pessoa mais santo. A pessoa mais santo mais se aproxima de Deus.
Verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oração. Aleluia. A oração faz toda a diferença. Todo mundo que um dia orou, aleluia, todo mundo que um dia buscou ao Senhor, teve diferença na vida. Jesus teve sucesso no seu ministério, teve poder no seu ministério, teve milagre, teve cura, porque existia sempre uma conexão dele com o Pai, sempre teve uma conexão de Jesus com Deus. Ele não precisava orar, irmão, mas ele mostrou como é que é para você viver na terra debaixo de oração. Aleluia. O demônio, irmão, eu vou te falar uma coisa, ele não tem medo de pessoas que têm poder aquisitivo. O diabo, ele não tem medo de pessoas aí que andam de carro importado. O diabo não tem medo de gente aí que tem uma conta bancária, aleluia, bem abastecida, não. Ele não tem medo, até porque essas pessoas às vezes não tem nada a ver com Deus, mas um crente que ora, um crente que busca a Deus, um crente que está direto orando ao Senhor, aleluia, o diabo ele não suporta, porque crente que ora tem poder de Deus, crente que ora tem graça de Deus. Graças a Deus. Aleluia, eu costumo dizer, eu tenho um irmão jovem lá em casa, e existe um irmão, e geralmente esses irmãos de oração, eles são engraçados, irmão. Esses irmãos de oração, geralmente são aquelas irmãs que falam errado às vezes, cantam errado às vezes, aqueles irmãos que pregam às vezes, aleluia, não tem um português bem aplicado, bem esclarecido, mas eles oram, aleluia.